Olá, tudo bem? Começa agora o Viva Mulher, o seu espaço semanal de informação, representatividade e, é claro, muito bate-papo. E hoje vamos conversar com a doutora Michele Pacheco, que é biomédica esteta, não é isso, doutora? Exatamente. Primeiramente, seja muito bem-vinda ao Viva Mulher. Muito obrigada por esse convite tão lindo. Prazer receber a senhora aqui. Explica um pouquinho pra gente o que é isso, biomédica esteta, ou seja, conta um pouquinho da trajetória. Eu sei que é difícil resumir, né? Muita coisa, mas que as pessoas pudessem também te conhecer, quem está em casa. Sim, certo. Então, como a Camila disse, eu sou Michele Pacheco, sou biomédica esteta. E a minha estradinha até aqui foi bem longa, né? Eu sou formada também em Direito, só que eu nunca exerci a profissão, porque quando eu morava lá no interior do Espírito Santo, porque eu sou capixaba, e eu fiz Direito e logo depois eu conheci o meu atual ex-marido. E aí ele tinha uma clínica médica, porque ele é médico, e eu fui administrar essa empresa dele. E aí por 6 anos eu fiquei administrando essa empresa, usei todo o meu direito, né? Toda a minha faculdade lá com ele, né? Na nossa empresa, porque casei e virou nossa. E aí, tempos depois, eu engravidei do meu Heitor, com meu filho, hoje com 17 anos, a minha bênção. E a gente veio para o Ceará. O meu filho tinha 5 meses de idade. E aí eu parei de trabalhar para cuidar do meu filho e porque não era muito bem-vindo trabalhar. E aí eu fiquei em casa. Minha autoestima foi lá pro pé, né? Porque uma mulher que você vê a vida toda trabalhou, de repente para de trabalhar. Então a minha autoestima não foi muito legal esse tempinho que eu fiquei em casa e decidi fazer uma faculdade nova, que foi a biomedicina. E a biomedicina me trouxe aonde eu estou hoje, né? Eu devo tudo à biomedicina. Cursei. E quando eu saí da faculdade, eu fui cuidar da saúde da mulher. Então, eu trabalhei aí uns 2 anos com a saúde da mulher. Eu fazia laser, né, para o canal vaginal, lubrificação, dor na relação sexual, fissuras, incontinência urinária. Tudo isso a gente cuidava, além do exame de prevenção que eu fazia também. Com isso, eu criei um sabonete íntimo, que foi assim, ó, a estrela da minha vida. Por quê? Porque fazia toda a minha despesa fora de casa, né? E foi um sucesso o meu sabonete íntimo. Até hoje tem gente que me procura por causa do meu sabonete. Então fez muito sucesso. E com isso, eu fui trabalhando, aprendendo a ser empreendedora, né? Depois de um divórcio, porque aí eu me divorciei e fui aprender a trabalhar fora, a ganhar o meu dinheiro, a ser independente, que é uma coisa que faz muita falta para nós mulheres, a nossa independência, tanto emocional quanto financeira, né? A gente está acostumado a ver os homens nessa posição de independente total, porque eles são independentes. Nós estamos aí na luta ainda por esse caminho. Doutora, ainda falando um pouquinho sobre a questão da saúde íntima, a senhora acha que ainda é um tabu as mulheres falarem sobre o que dá prazer, o que não dá? Porque ainda tem essa coisa, né, de a mulher não pode dizer o que gosta, o que não gosta, ela meio que tem que aceitar e continuar como é que tá. Eu acho que a senhora depois desse tempo, né, de ter trabalhado com isso, ter até desenvolvido um sabonete, né, a senhora acha que ainda existe esse tabu sobre tem muito tabu, né, muito tabu. Nós, mulheres, a gente vive tendo que lidar com tabus. Sempre é mais feio, né? Sempre é mais complicado a gente falar de certos assuntos e falar da sexualidade, falar da área íntima. É um tabu, sim, infelizmente. Porque a mulher está aprendendo, ela está no caminho, sabe?
mas ainda tem um caminhozinho a percorrer. É um tabu e grande. Eu, trabalhando nessa área, eu sempre conversava muito com as mulheres, porque elas viam em mim até uma psicóloga. Porque muitas vezes contam pra gente, nós profissionais, aquilo que não tem com quem conversar, né? Não tem talvez um marido que entenda, talvez não tenha uma mãe tão carinhosa, né, que também lutou muito na vida e não soube dar aquela proximidade para a filha. Então, elas viam em mim uma profissional que podia confiar. A senhora acha que esse é o diferencial do seu trabalho, assim? Ai, é ter essa relação assim mais próxima com... Mexer, né, trabalhar com a área íntima requer um carinho especial, uma delicadeza especial. E isso eu gosto de cultivar nas minhas consultas, eu gosto de cultivar isso, ser mais próxima do meu paciente ou da minha paciente. E no consultório, já a senhora disse que, né, que muita... A senhora é maneira de falar, né, gente? Gente, não vou... Né? Não tô velha. Não vou falar mais senhora, você. Doutora, já chegou assim um relato de mudança total, assim, desde que foi atendida, que teve, doutora, hoje em dia minha relação com meu marido é muito melhor, às vezes sem marido eu consigo ter mais prazer. Já teve de mudança mesmo de vida, que eu acho que é nesse momento que você fica, pronto, é esse, meu trabalho está feito. É sim, já teve, até hoje eu escuto muitos relatos, porque eu trabalho não só com mulheres, mas também com homens, já a gente vai falar sobre isso, mas as mulheres, eu escuto muito, né, doutora, eu tenho vergonha da minha área íntima. E hoje, eu não trabalho mais tanto com a saúde do canal vaginal, eu trabalho mais com o externo. Eu faço preenchimento dos grandes lábios, bioestimulação de colágeno. Para que tudo isso? Para deixar a área íntima mais bonita, mais apresentável, tirando aquela flacidez que muitas vezes as mulheres têm depois de um parto normal. Então deixa aquela flacidez e elas ficam com vergonha. Muitas pedem até na hora da relação para apagar as luzes. Ixi, menina. Então, a gente fazendo esse procedimento, né, de harmonização íntima feminina, a gente cuida dessa mulher numa outra área, né, do emocional, do ser apresentável, de ser bonita. Porque a mulher ama ser bonita. A mulher, desde que o mundo é mundo, a gente só gosta de se cuidar, a gente quer se cuidar, né? A gente quer ser apresentável, a gente quer estar com o corpo bonito para botar um biquíni. E na hora da relação sexual, a gente quer ter uma área íntima bonita. Por que não? Se a gente tem condições de cuidar dessa área, né? Que isso traz uma autoestima gigante para a mulher. Doutora, eu vou perguntar. Acho que muita... Eu acho que eu vou perguntar agora. Muita gente queria perguntar. Tem um fenômeno que acontece que a coisa dá... Como é que eu posso dizer? A coisa que a gente costuma dizer aqui no Ceará, a pata do camelo, o capozinho lá, que às vezes tem um negocinho, uma carninha, né? Que é importante porque a vida bate na gente, a gente tem que ter as carnes. Mas assim, inclusive, ultimamente, a Paula Oliveira virou uma febre. Ela com aquele biquíni bem cavado. Existe mesmo, doutora? Existe. E aí tem que ser um profissional médico, capacitado para ser cirurgião. Porque aí ele vai fazer os pequenos lábios, que às vezes ficam mais para fora, mais aparente. E no caso da Paola, ficou tão aparente que as pessoas percebiam, né? E aí, de repente, ela não chegou a falar que fez essa cirurgia. Não, ela disse que não fez. Mas se ela tiver feito, é um bem-estar muito grande para a mulher, porque aquela partezinha, quando fica muito exposta, ela pode até machucar na roupa, quando usa uma calça jeans, sabe? Então, a cirurgia ela é muito bem-vinda, sim. É feito por um médico capacitado para essa área íntima. Mas se fizer a harmonização, não chega a ser necessária a cirurgia. A harmonização, o que é bom? Que às vezes o tamanho dos pequenos lábios, que é esse que sai e fica maior, ele é de um tamanho que a gente consegue abraçar com os grandes lábios. E aí entra, sim, o meu procedimento
de harmonização íntima feminina, que a gente vai fazer com ácido hialurônico, com bioestimuladores de colágeno, que vai cuidar, né, vai aumentar esses grandes lábios, tudo com muita naturalidade, com muito carinho, porque é uma área muito delicada. Então a gente precisa fazer um abraço desses pequenos lábios para tentar dar uma diminuída e ficar mais harmonioso. Para quem entender, os pequenos lábios é o que está lá. É o que está lá dentro, que às vezes fica maior, e os grandes lábios são os que ficam mais aparentes ali, o que tem às vezes os pelinhos, né? Uhum. Aqueles são os grandes lábios. Menino, tudo na minha carreira. Amei. Mas, doutora, voltando um pouquinho sobre a questão do sabonete, eu achei curiosíssimo. Explica pra gente como foi esse processo. Esse sabonete, uma ex-professora minha, nós juntas, a gente fez esse sabonete, né? E ela me apresentou essa ideia. Foi a ela que eu devo essa ideia, né? Ela falou assim, Michele, aí no Ceará, como ela mora em Juazeiro, ela falou, aí no Ceará, né, você não tem, no Ceará não, aí em Fortaleza a gente não tem um profissional que faça esse sabonete, faça. E foi um verdadeiro sucesso, assim, porque trata, né, na época quando eu estava com as mulheres, cuidando dela, trata de candidíase, melhora aquela flora todinha ali, que é o que causa a candidíase, aquele cheirinho mais complicado, né? Aqui é um lugar muito quente e às vezes tem muitas mulheres que usam aquele sabonete pequenininho, ou sabonete não, absorvente mais diário, fininho, né, que chama, né? Pois é. Aquele absorvente, o que faz? É legal, mas todos os dias e o dia todo ele abafa e aí ele propicia acontecer certos fungos. E aí dá aquele cheirinho indesejado e aí o nosso sabonete que entra, né? E ele cuida dessa área íntima que é delicada. Temos muitas praias, então também favorece a esse ambiente úmido. E o sabonete, ele cuida demais. Ele é feito de tudo natural, né? Eu pegava uma farmácia de manipulação, onde eu fazia a manipulação e eu vendia para as minhas pacientes. Doutora, eu tô assim, ó, passada. Pra descobrir muita coisa. Coisa mas boa. A gente vai dar um intervalo rapidinho e volta falando sobre harmonização masculina. Eita, existe, não existe, né, doutora? Existe e é o que eu mais trabalho hoje. Então não sai daí, viu? Já pensou ver a cidade assim toda de uma vez? A Câmara de Fortaleza já. Agora ela vai olhar cada cantinho de cada bairro com a Zona de Observação e Inovação, o ZOI. Olhos bem abertos para observar tudo da nossa cidade. São mapas, dados e análises dos bairros e seus moradores para saber onde agir e melhorar as políticas públicas. ZOI é a Câmara de Fortaleza observando, inovando e cuidando da cidade. Voltamos, eu disse, quero tempo só de beber águazinha, tomar um café e vamos conversar ainda com a doutora Michele para falar uma coisa que muita gente desconhece, que é a harmonização masculina. Doutora, explica isso. Eu sei que o nosso programa é Viva Mulher, mas calma, gata garota, porque esse assunto também chega para você, mulher, não é isso, doutora? Atinge demais as mulheres, porque a harmonização íntima masculina, que é o que eu hoje mais trabalho no meu consultório, é algo que não é feito só pelo homem, né? É algo que é feito também para a mulher. Porque os feedbacks que eu recebo lá no meu consultório, o que é? As mulheres, quando eu recebo o casal, as mulheres, doutora, por que o meu marido já não fez isso antes? Porque o prazer que elas relatam é muito maior. E eu vejo uma vontade dos homens levarem algo novo para dentro de casa. Eu acho isso tão lindo, porque eles querem apimentar a relação deles. Então isso é maravilhoso. E quando as mulheres recepcionam isso de boa, né? Elas
vê isso como uma coisa positiva no casamento deles, nossa, é maravilhoso. E como funciona a harmonização íntima masculina, que é o meu carro-chefe hoje do meu consultório? É algo incrível. Eu tenho um Telegram com vários resultados de harmonização íntima masculina e funciona como um aumento da área íntima do homem, né? A gente vai ter um alongamento e um engrossamento daquela área. Por isso que apimenta a relação do casal. Interessante, Sim, interessante. interessantíssimo. Porque pensa bem, o canal vaginal, onde está o prazer da mulher? Na parede do canal vaginal. Se o homem tem um procedimento que engrossa essa área, imagina o tanto de prazer que essa mulher vai ter. E o quanto é grande esse prazer. Porque o que elas me relatam é de um prazer muito melhor, muito mais... eles apimentam mesmo a relação. Então isso, além de tudo... Além de melhorar a área íntima do homem, existe também os homens que viveram com algum tipo de trauma, né? Quando eles têm um membro menor, que existe um micropênis. E quando eles chegam no consultório e conseguem vislumbrar uma melhora dessa área, imagina a alegria e o aumento de autoestima desse homem. Todo o entorno dele muda. Né? Além daqueles que também querem melhorar a sua área íntima, esse que viveu com trauma, eles vivem assim infinitamente melhor depois do procedimento. É tudo feito com muito, é para ficar natural, por isso que eu estou sempre ali presente, né? Uma profissional que vai ajudar a ter um resultado natural e com excelência. Porque é para isso que eu também criei a minha técnica de aplicação, que é a minha técnica Elevare. Eu levo naturalidade e eu levo para dentro de casa daquele homem muito mais alegria, felicidade e prazer. Mas chega a ser um procedimento assim cirúrgico ou é como se fosse uma harmonização mesmo? É como se fosse uma harmonização facial, né? Tudo é muito confortável, não deixo que o meu paciente sinta dor. Então, é feito no meu consultório, tá? E é muito tranquilo mesmo. A gente tem resultados, inclusive quero convidar vocês aí no meu Telegram, porque lá tem resultados incríveis. E aí as pessoas começam a entender sobre o que a gente está falando, né? Sobre como levar prazer para dentro de casa. Mas ainda também, como eu tinha mencionado no primeiro bloco, ainda é um tabu, assim, porque às vezes eu acho que muitos casais não conversam sobre a relação sexual deles, né? Ai, amor, não gostei disso, ai, amor, não gostei daquilo. Mas eu acho que para ser prazeroso para os dois, porque tem que ser uma coisa mútua, né, gente? Sim. Tem que ser conversado também, inclusive, quem sabe fazer esse procedimento, ou também a mulher fazer, enfim, para dar essa, como a senhora disse, a senhora você disse, dá essa apimentada, principalmente depois de muitos anos de casamento, que a gente já sabe, né, o que a pessoa gosta, como diz assim, as pedras do caminho, você já sabe por onde ir. Verdade. Eu acho que quando muda, dá aquela acendida na relação, né? E muito. Mas existem sim, Camila, existem muitos tabus, né? O homem, ele não é acostumado a ir em clínica, a ir em profissionais da saúde, como nós mulheres, nós somos mais acostumadas, né? E existe sim um tabu, porque o outro fica fazendo piadinha, né? Como eu te disse no começo, quando o homem ele nasceu com micropênis, imagina o tanto de piada que esse homem escutou durante a vida toda, inclusive com mulheres que se relacionou, né? Então, esse procedimento, além de tudo, ele traz uma autoestima incrível. E os tabus a gente tem, como eu faço todos os dias na minha rede social, eu tento levar um pouco mais de naturalidade para tudo isso, porque é uma parte do nosso corpo. Que precisa ser cuidada, e que a né? gente precisa cuidar. Por que não? Por que tem que ser diferente? Né? Porque algumas pessoas colocam uma malícia em cima. E não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando de bem-estar,
A gente está falando de saúde, porque quando a gente está bem, tudo na gente funciona melhor. Então é saúde, é naturalidade e é excelência naquilo que eu faço, porque eu faço questão de usar os melhores produtos e conversar muito com esse paciente. A minha consulta ela dura 1 hora até mais, dependendo do que você trouxer para mim, né? Do que você precisa de escutar de mim. Então, uma média de 1 hora, mas pode durar mais, porque tem paciente que precisa de uma conversa, aquilo que às vezes não tem com a própria esposa, né? Porque a afinidade não é todo mundo que tem e às vezes leva anos para a gente conquistar isso. E às vezes, né, e é o que acontece, eles veem em mim como as mulheres viam quando eu atendia, né, na saúde da mulher. Hoje ainda atendo, mas atendo mais homens. Então hoje eles veem em mim uma pessoa que eles podem confiar. Já teve caso assim dos dois, o casal. O homem fez lá a harmonização e a mulher também? Também, existe sim um casal. E eu falo que casal harmonizado é mais feliz, né? Imagina ela, quanto de alegria ela vai ficar e o quanto de bem-estar e ele proporcionando mais prazer para essa mulher, ele se olhando no espelho e vendo coisas assim muito diferentes do que ele está acostumado a ver. Então imagina o quanto ele vai se sentir bem, o quanto ele vai trabalhar bem, ele vai se dedicar a essa família. É muito diferente, é muito legal eu poder contribuir e eu poder viver tudo isso com meus pacientes no meu consultório. Isso é incrível e eu só agradeço a Deus, porque foi Ele que botou esse dom aqui nas minhas mãos. Que é um talento, né? E é Ele que me conduz e me direciona em todos os procedimentos. Então, eu sou muito grata por viver e por viver junto com esses pacientes tudo isso. Doutora, eu sei que a senhora não fala muito, assim, já falou mais, né? Mas queria, assim, eu gosto muito do programa dar dicas, tanto para os telespectadores, mulheres que assistem, também os homens, porque a gente falou também um pouquinho dos homens, né? Claro. Queria que a senhora deixasse algumas dicas para manter sempre a saúde da nossa região íntima, né? Tanto os homens, né, como as mulheres. Acho que as mulheres têm um pouquinho mais de cuidado, né? Mas aquelas dicas, lavar de tal forma, pra gente, eu sempre gosto de deixar boas dicas aqui para os meus telespectadores. Claro, a mulher precisa de um pouquinho mais de cuidado, né? O homem é tudo exposto, a mulher é tudo internalizado. Então a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado, né? Como eu falei, aqui tem muita praia. Quando for à praia, tentar não manter muito tempo, né? Um biquíni molhado, uma toalha molhada, não compartilhar toalhas, isso também é muito importante, né? Se for em um ambiente de sauna, tentar sentar com a sua própria toalha, né? Então isso são dicas que favorecem a saúde da mulher. E usar um bom sabonete íntimo, né? Com pH adequado, porque você vai ter sim uma saúde muito melhor. E lógico, consultar o seu médico pelo menos anualmente. Tem pessoas que gostam de ir 2 vezes ao ano e cada vez que vai é uma coisa nova e um cuidado novo com o seu corpo, né? Dormir de calcinha ou sem? Eu prefiro sem. Para ficar respirando. Exatamente. Né? Quanto menos você abafar essa área, melhor. Que foi o que a gente falou do absorvente fininho diário, né? Você pode usar uma vez ou outra, beleza, mas todos os dias e o dia todo, nós moramos numa área, numa cidade muito quente. Então, esses tipos de cuidado, é um quente úmido ainda, né? Por causa das praias. Então, a gente precisa ter um cuidado de manter seco e de usar um bom sabonete e de ir ao seu ginecologista com frequência. Doutora, infelizmente, eu amei esse programa de hoje. Já acabou! Não. Eu vou deixar esse espaço para a senhora deixar suas redes sociais, uma mensagem final, né? Tanto para as mulheres, para os homens. Hoje a gente, o Viva Mulher, falamos muito também para casais, com né? certeza. Então esse espaço agora é da senhora, não. Seu espaço. Muito obrigada.
Tenho muitas dicas, tenho vídeos, né, informativos sobre o meu trabalho, harmonização íntima masculina, feminina. Tenho muitas dicas legais lá no meu Instagram, que é @doutora Michele, com 2 L's e I, Pacheco. Tem lá o meu link que leva para o Telegram, tenho resultados tanto femininos quanto masculinos. E eu estou à disposição, caso surja alguma dúvida, eu estou sempre muito à disposição dos meus pacientes e de quem se interessa pelo assunto da área íntima, que é uma área que a gente precisa cuidar muito. E eu amei. Coisa o programa linda. Quebrou vários tabus. Oh, coisa boa, fico muito Obrigada, feliz. doutora. Obrigada pela oportunidade de falar do meu trabalho, que é algo que eu amo. Acho que é nítido aqui nos meus olhos o quanto eu sou apaixonada pelo meu trabalho e o quanto eu vejo a importância do meu trabalho dentro da casa de cada um. Verdade, muda, né, a vida da Muda a pessoa. vida e o entorno de tudo que essa pessoa for fazer. Autoestima Lá em vale cima. ouro, vale ouro. Obrigada, doutora. Um beijo, obrigada. Beijo a todos. Então é isso, gente. Hoje encerramos nosso Viva Mulher, mas semana que vem a gente se reencontra, né? Beijo, se cuida, viu?